Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria, eu quero acolher você para nesse vídeo meditarmos sobre a liturgia da palavra do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Sim, esse domingo tem um duplo título. É Domingo de Ramos porque celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e com isso abrimos a Semana Santa, a Semana Maior, em que celebramos os mistérios principais da nossa fé. Mas também é o Domingo da Paixão, porque a igreja nesse domingo, o único domingo ao longo do ano litúrgico inteiro, que a igreja proclama o relato da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é feito isso remonta ao princípio do cristianismo, às origens do cristianismo, quando os cristãos, por circunstâncias históricas das perseguições, se reuniam apenas aos domingos para a liturgia da palavra. Então, a igreja, num domingo, proclamava o relato da paixão e no outro domingo proclamava o relato da ressurreição. Um domingo proclamava a morte do Senhor, no outro domingo proclamava a sua ressurreição. Ao longo do tempo, mesmo a igreja tendo estruturado um tríduo pascal, a igreja manteve o costume, a tradição, de proclamar a paixão do Senhor no domingo de Ramos, também para que nós pudéssemos abrir esta Semana Santa meditando no grande amor, na grande entrega de Jesus pela salvação da humanidade e nós pudéssemos meditar profundamente no significado de todo esse mistério na vida cristã e também na nossa vida. A liturgia deste domingo começa com uma procissão na qual é proclamado para a qual é proclamado um primeiro evangelho. Esse primeiro evangelho é o evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui nós vemos um clima de festa, um clima de grande alegria, a alegria da salvação, conforme foi profetizado pelo profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9 do seu livro. Enche-te de grande júbilo, filha de Sião, prorrompe em gritos, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti, ele é justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. No entanto, esse clima de alegria, de acolhida, dura pouco. Depois nós vamos ver os gritos de rechaço e de vilipêndio em relação a Jesus. Santo Efrém, o sírio, ao comentar sobre esse contraste, ele diz o seguinte: mas a filha de Sião, ao vê-lo, perturbou-se. Ao contemplá-lo, entristeceu-se. Ele, o misericordioso, o Filho de Deus misericordioso, como um pai, distribuiu seus bens sobre Sião, mas ela procedeu mal com ele e com o pai que o enviou. A filha de Sião pagou com o mal a imensidão de sua bondade. Deus vestiu-a de púrpura e de linho, mas ela cobriu-o com um manto de escárnio. Ele colocou-lhe na cabeça uma coroa de glória. Ela teceu-lhe uma coroa de espinhos. Ele alimentou-a com manteiga e mel. Ela deu-lhe fel. Ele deu-lhe vinho puro. Ela deu-lhe uma esponja de vinagre. Àquele que a tinha introduzido nas cidades, ela lançou-o no deserto. Ao que lhe deu sapatos, ela fez andar descalço em direção ao Gólgota. Aquele que a adornou com safiras, ele perfurou seu lado com a lança. Quando ela infligiu indignação aos servos de Deus e matou os profetas, foi feita prisioneira na Babilônia. Agora que ela ergueu as mãos contra o seu filho, agora que ela crucificou o Filho de Deus, sua casa foi demolida e seu altar derrubado. O segundo evangelho da liturgia desse domingo é o evangelho da paixão do Senhor, o relato da paixão. A alegria triunfal torna-se agora um drama. O drama de um amor até as últimas consequências. O drama de um amor que se faz obediente até a morte e morte de cruz. Diante desse relato da paixão e diante da morte do Senhor, nós podemos meditar e nos perguntar qual é o significado desta morte do Senhor. Por que nosso Senhor morreu na cruz? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que o perigo da morte ronda o ministério de Jesus desde o seu princípio. Desde que ele começou a pregar, muitos não o aceitaram e queriam matá-lo, apedrejá-lo. Os sinais realizados por ele,
a sua maneira de pregar e de viver a lei, a sua postura em relação ao templo, a sua autoridade de filho de Deus para perdoar os pecados, a sua proximidade com os doentes, os pecadores, as crianças, as mulheres, os pagãos, escandalizaram as autoridades judaicas. Tudo encaminhou-se até o momento em que Judas, um dos seus, depois da ceia, entregou nas mãos dos chefes dos judeus. Depois de preso, Jesus é submetido a 2 processos, um religioso e outro civil. Perante as autoridades judaicas, falsas testemunhas acusam-no de blasfêmia e o veredito é dado: é réu de morte. Condenado pelo Sinédrio, ele não poderia sofrer a pena capital pelas próprias mãos dos judeus. Então, eles o levam a Pôncio Pilatos, sob acusação de revolta política, o que o coloca no mesmo nível de Barrabás, que era um condenado político, um agitador do povo. Por isso, Barrabás é solto, a pedido da multidão, instigada pelos chefes judeus. Jesus é condenado, flagelado, coroado de espinhos, executado na cruz, em meio a sofrimentos atrozes. Antes de entrarmos no significado desta morte, também, ao longo da história, muitos se perguntaram de quem foi a responsabilidade pela morte de Nosso Senhor. Dada a complexidade do processo de Jesus, não se pode atribuir a responsabilidade de sua morte indistintamente aos judeus, ao povo judeu, nem ao povo que vivia naquela época, nem ao povo judeu de hoje. Na cruz, o próprio Jesus apela para a ignorância dos judeus e seus chefes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Da mesma maneira, nós não devemos atribuir a morte de Jesus apenas ao desencadeamento de certas circunstâncias históricas, como se o contexto social, o contexto político daquela época tivesse convergido para levar Jesus à morte. Na verdade, sobre a morte de Jesus paira um grande mistério. O mistério do amor de Deus, o mistério da redenção, o mistério da salvação. O padre Raniero Cantalamessa, ele diz o seguinte, citando a primeira carta de Pedro: a única realidade que levou Jesus à morte, a única realidade que levou Jesus à cruz, carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Depois citando Isaías 53, ele foi castigado por nossos crimes e esmagados por nossas iniquidades. A Davi que furioso procurava o responsável pelo o crime que lhe fora contado por Natã, o profeta responde: tu és esse homem. A mesma coisa a palavra de Deus nos responde a nós, que nos perguntamos: quem fez morrer a Jesus? Tu és aquele homem. Então, nós, de alguma maneira, podemos também nos colocar entre os culpados pela morte de nosso Senhor. Ele morreu por nós. São Paulo exprime isso de uma maneira muito profunda na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: ele me amou e se entregou por mim. A morte de Jesus não é apenas um complô dos judeus. A morte de Jesus não é simplesmente uma convergência de fatores históricos que desencadearam na sua morte. A morte de Jesus é uma entrega por amor. Como nós vamos ver daqui a pouco, Jesus mesmo vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. E aqui, nesse processo que Jesus sofre, nesta entrega de Jesus e no seu sofrimento da sua paixão, se manifesta uma beleza indescritível. Existe um teólogo católico chamado von Balthasar, que ele fala da beleza daquilo que se manifesta na vida de Cristo. Então ele faz toda uma estética teológica, uma teologia a partir da beleza. E ele diz que na paixão de Nosso Senhor e na sua morte se manifesta uma beleza estonteante, uma beleza que nos arrebata, uma beleza que nos atrai, uma beleza que é insuperável. Ele diz então que ali, na paixão de Nosso Senhor, se manifesta uma beleza indescritível. Quando Pilatos apresenta Jesus flagelado, todo chagado, coroado de espinhos, com o manto ali que colocam sobre ele, a cana em suas mãos, ali Pilatos apresenta o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer, destruído,
pela flagelação. Ali, nesse momento, se aplica a Nosso Senhor a profecia de Isaías 53, a profecia do servo sofredor, que tem um versículo que diz que ele era como alguém de quem a gente desvia o olhar. Ele estava tão flagelado que nós não suportávamos nem vê-lo. É como quando a gente se depara com uma cena muito forte e a gente então cobre os olhos para não contemplar aquela cena porque ela é impactante. Quando então von Balthasar ele medita que naquele momento em que Jesus é apresentado ali por Pilatos, com seu corpo destruído, todo chagado, ferido, então naquele momento Pilatos diz: Ecce homo, eis o homem. Nesse momento se manifesta perante aquela multidão o mais belo de todos dos filhos dos homens, como nos diz o Salmo 44. Ali está o mais belo dos filhos dos homens. Por quê? Porque a beleza é a beleza de uma vida entregue. É uma beleza, a beleza do amor que não se cansa de doar, do amor que vai até as últimas consequências. Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até o extremo. Nós vemos então, nesse momento ali, e depois na cruz, quando tudo se consuma, ali, em Cristo que é apresentado chagado e em Cristo crucificado, está o mais belo dos filhos dos homens. Então, nós nos perguntávamos qual que é o significado da morte de Nosso Senhor, já que a morte é a realidade mais sem sentido que existe, nós podemos dizer que na paixão e na morte de Nosso Senhor existe uma beleza. A beleza de uma vida doada, a beleza de uma vida entregue, a beleza de uma vida que não se poupa e que vai até as últimas consequências no seu amor. Por isso nós podemos nos recordar aqui de uma frase do escritor russo Dostoiévski que diz: a beleza salvará o mundo, e não há nem pode haver nada mais belo que o Cristo. E por isso que todos os anos, ao celebrarmos a paixão do Senhor, nós somos envolvidos por essa beleza, nós somos envolvidos por um amor, nós somos envolvidos por uma verdade que é comunicada a nós através desta entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, São Boaventura, ele diz que Cristo é a beleza de todas as belezas. Pulcritudo omnium pulcritudinum. Essa palavra pulcritudines é beleza em latim. Pulcro é belo. Então Jesus, para São Boaventura, é a beleza de todas as belezas. E tem um autor, um teólogo redentorista chamado François Xavier Girvel, que ele diz o seguinte no livro sobre a morte de Nosso Senhor. Nada no mundo é tão grandioso e belo como Jesus Cristo. Em Jesus, nada é tão grandioso e belo como sua morte. Não é exagero pensar que Jesus, em sua morte, é o que existe de mais grandioso e belo que Deus pôde realizar no mundo. É esta sua obra-prima. A morte de Nosso Senhor, a paixão de Nosso Senhor, o mistério da entrega de Nosso Senhor é, então, a obra-prima de Deus. E São João Paulo II, ao falar do mistério da beleza, ele nos diz exatamente isso, né? A beleza é a chave do mistério e apelo ao transcendente. Então, nós descobrimos ali uma beleza. Apesar de ser algo, a paixão de Nosso Senhor, algo do qual a gente quer desviar o olhar, existe ali uma beleza, a beleza do amor que se entrega. Por isso que Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de São João, o capítulo do bom pastor, Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Na verdade, esse adjetivo bom, que é aplicado a pastor, em grego é a palavra kalos. E kalos, se fosse traduzido literalmente, seria belo. Então, nós podemos traduzir: eu sou o belo pastor. Mas também o belo que é bom, porque existe uma beleza na bondade e uma bondade na beleza e que se ligam, por sua vez, à verdade. São os três transcendentais: o bom, o belo e o verdadeiro. Essas três coisas sempre estão juntas. Então Jesus é o bom pastor, porque ele não cansa de se doar. Ele é o belo pastor, porque ali na entrega de Jesus nós vemos um amor manifestado que é de uma beleza estonteante. E nós vemos ali também o verdadeiro pastor, porque a verdade é a verdade desta entrega de vida. Então nós podemos dizer que qual é o sentido
da morte de Jesus nós estamos meditando? Na morte de Jesus existe um mistério de entrega. A morte de Jesus é um drama de entrega. Porém, esta entrega se dá em vários níveis. Judas o entregou. Os chefes dos judeus o entregaram. Pilatos também o entregou. Mas a primeira iniciativa de entregar o filho é do Pai. Nós podemos ler no início do Evangelho de São João. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Então, na última ceia também, Jesus expressa essa sua consciência de ser entregue pelo seu Pai. Este é o meu corpo dado por vós. O Pai entrega o Filho aos homens para que o Filho se entregue, o Filho se dê, o Filho se doe. Este é o meu corpo que é entregue, que é dado por vós. Porém, esta entrega do Pai é uma entrega muito diferente. A entrega, o Pai entrega o Filho, porém de uma outra maneira, para salvá-lo da morte. Desculpa, para salvá-lo na morte. Na verdade, o Pai não salva o Filho da morte, ele não impede Jesus de morrer, mas ele o salva na morte. Ele muda o sentido da morte, fazendo daquilo que foi condenação e rejeição por parte dos homens, a entrada do seu Filho na realeza messiânica. Jesus que experimenta, como nos diz a segunda leitura da missa desse domingo, Jesus que se faz obediente até a morte e morte de cruz. Então, São Paulo diz, por isso Deus o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, Deus não livra Jesus da morte, mas ele o salva na morte, ressuscitando-o. Então, a condenação tornou-se exaltação. Por isso também que Jesus diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, porque quando eu for exaltado, glorificado pelo Pai, eu atrairei a todos. A condenação, a descida de Jesus ao mais profundo dos abismos da miséria humana, se torna uma exaltação. Pois Deus, como nos diz os Atos dos Apóstolos, a pregação de São Pedro, pois Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus, a quem vós crucificastes. Então, o Pai não estava comprometido na obra injusta da morte do Filho. A sua parte era a ressurreição. A morte para Jesus não foi um fim, mas foi uma geração para a eternidade. Como nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito nos Salmos. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. É interessante que quando os apóstolos falam da ressurreição de Nosso Senhor, eles citam este salmo, que é o Salmo 2. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. A morte de Cristo é uma geração. É uma geração para a vida em plenitude, pois todo o agir de Deus é gerar o Filho. Então Jesus morre filho de Deus. Jesus morre gerado. Jesus morre e ali na sua morte ele é gerado para a plenitude. Por isso a ressurreição. A ressurreição não é esta vida aqui um pouquinho melhorada. Então Jesus recebe na sua humanidade, ele que já era Deus com o Pai desde toda a eternidade, ao ter se encarnado, depois de passado pela paixão, ele recebe na sua humanidade a plenitude da vida divina, a plenitude da geração de Deus. Então, na humanidade de Jesus é comunicada esta plenitude. E por isso, porque esta plenitude é comunicada à humanidade de Jesus, que é a humanidade de Nosso Senhor, esta plenitude também é compartilhada com todos os seres humanos, porque Jesus na sua humanidade é ressuscitado. Jesus na sua humanidade é glorificado e plenificado. E por isso Jesus partilha com toda a humanidade que coloca nele a sua fé, partilha também da sua ressurreição. Porque Jesus então faz daqueles que são seus uma multidão de irmãos. Ao se humanizar, ao se fazer homem, ele se torna nosso irmão, ele se torna um de nós. E partilha conosco da plenitude que ele recebe na sua ressurreição. Então aqui está um dos significados profundos da ressurreição da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morre para ser salvo na morte pelo Pai e chegar à plenitude e alcançar esta plenitude também para todos aqueles que nele crerem. Ele morre como Filho de Deus, inteiramente obediente. Ele se fez obediente até a morte e morte de cruz. Ele morre numa obediência filial à vontade do Pai, realizando a vontade do Pai em todas as coisas. Ele morre filho, realizando uma obediência ao Pai. E por isso ele faz filhos
a todos aqueles que estão em comunhão com ele. Jesus morre filho e nos faz filhos pela sua morte. Então a morte de Jesus, como disse, é um mistério de entrega. Essa entrega que aconteceu em vários níveis, como nós já falamos, Judas, Pilatos, os judeus e assim por diante, e o próprio Pai que o entrega à morte para salvá-lo na morte. Mas também, esse mistério da morte de Jesus é um mistério de entrega, porque há também uma entrega do Filho. Na morte, realiza-se plenamente a sua condição filial. Como nos diz a carta aos Hebreus, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Ao Pai que o entrega, o Filho responde com a sua entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus entrega o Filho à humanidade, Deus entrega o Filho aos sofrimentos para salvar a humanidade, e o Filho se entrega inteiramente ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta entrega de Jesus é a mais pura expressão da sua liberdade filial, que atinge as raízes do seu ser. Por isso o Pai me ama, diz ele, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Ela é ainda uma verdadeira oferenda, um autêntico sacrifício pascal, essa entrega de Jesus, que realiza a redenção definitiva dos homens. Por isso, ele não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Por isso, com este sacrifício de Jesus, ele se torna o sumo e eterno sacerdote da nova aliança. Esta morte de Jesus, que é um mistério de entrega, do Pai que entrega o Filho à morte e o salva na morte, do Filho que se entrega inteiramente nas mãos do Pai e realiza, assim, a obediência filial, nós temos aqui um mistério de entrega, um mistério de amor. Então, em sua morte, Jesus tornou-se o próprio amor, imagem visível do Deus invisível que é amor, e converteu-se na mais alta explicação daquilo que ele mesmo dizia no Evangelho, o seu logion: o que perde a sua vida, a encontrará. Aqui Jesus então explica com aquilo que ele realiza em si mesmo, o que então ele falou várias vezes: o que perde a sua vida, a encontrará. Ele, na sua morte, realizou o ato de caridade suprema, pois é somente morrendo por outro que alguém se dá inteiramente. Como ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. É o amor. Agora é uma coisa importante. Isso é importantíssimo. Então, aqui o catecismo nos diz: é o amor até o fim que confere valor de redenção e de reparação, de expiação e de satisfação ao sacrifício de Cristo. O que nos salva na morte de Cristo e na sua paixão não é a violência com a qual Cristo foi morto, mas é o amor até o fim, é a obediência até o fim, é o fazer-se filho até as últimas consequências, que confere um valor de redenção para o sacrifício de nosso Senhor. Então, a carta aos Hebreus diz, né, que Cristo, no dia de sua vida terrestre, ele então se ofereceu como sacrifício nesse sofrimento. Por isso, o Pai o escutou. Ele ofereceu preces, lágrimas. Por isso, o Pai o escutou. Porque ali, no momento da sua morte, Cristo inteiro era um sacrifício de louvor ao Pai. Cristo estava inteiramente entregue ao Pai. A sua vida inteira era uma oração voltada para o Pai, uma oração de confiança, de entrega filial. Então é esse amor de Cristo que confere a redenção para o sacrifício de nosso Senhor. Então, na morte, Jesus em pessoa se torna expiação, justiça e santificação. Porque pelo sofrimento e na morte, o mistério filial se consuma em nosso favor. Assim, o homem que pelo pecado recusou a paternidade de Deus é redimido pela santidade filial de Jesus Cristo. Em Jesus, o consentimento dado ao Pai vai mais longe que a recusa oposta pelos pecadores. Então, os homens que se recusaram ser filhos de Deus pelo pecado, agora são redimidos por Cristo, que se torna plenamente filho de Deus ao se entregar inteiramente nas mãos do Pai. Jesus realiza a obediência filial em nome
de todos nós. Na sua morte, passagem deste mundo para o Pai, Cristo, nossa Páscoa, manifesta-se definitivamente como Salvador do homem. Jesus é o mistério da salvação em pessoa, ao mesmo tempo, Redentor e redenção. Olha que coisa bonita. Jesus morre para nos fazer filhos. Jesus morre para nos colocar novamente em contato com o Pai, porque ele realiza a obediência ao Pai até as últimas consequências. A desobediência do pecado aqui tem um contraste com a obediência suprema do Filho. E por fim, na morte de Jesus, o Pai permite que ele manifeste uma solidariedade para com todo o sofrimento humano. Por quê? O que há de mais sem sentido nesta vida? O que há de maior contrassenso, senão a morte? A morte é a realidade mais ilógica, mais dolorosa que um ser humano possa enfrentar. E Jesus, então, vai até esse extremo. Tem um texto do von Balthasar que eu vou ler aqui, e depois é um pequeno parágrafo, e depois eu vou rapidamente explicá-lo. Ele diz assim: a salvação do homem através de Cristo deve ser realizada de forma decisiva, não no instante da encarnação ou na continuidade da vida mortal, mas no momento da morte. Considerando-se esse fato dentro da perspectiva divina, Deus deveria, se quisesse fazer a experiência do ser humano a partir de dentro, para o levantar e salvar a partir de dentro, colocar o acento decisivo no ponto onde o homem pecador e mortal se encontra no fim, onde se perdeu na morte, sem por isso encontrar a Deus, onde mergulhou no abismo da tristeza, da pobreza e das trevas, na fossa, sem poder sair dela por suas próprias forças, a fim de reatar na experiência do estar no fim as extremidades despedaçadas na ideia do homem, na identidade do crucificado e ressuscitado. Olha só, aquilo que há de mais baixo para o homem, de maior dor para o ser humano, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A morte, então, ela é uma realidade de tristeza, de dor e de sofrimento. Deus, então, na vida de Jesus, coloca o acento mais forte na sua paixão e na sua morte. Tanto é que, por exemplo, se nós lemos o Evangelho de São João, o Evangelho de São João tem 21 capítulos. E São João começa a narrar a paixão de Nosso Senhor no capítulo 13. Um terço do Evangelho de São João é gasto com a narrativa da paixão, do mistério pascal de Nosso Senhor. Então ali está um acento fortíssimo, a paixão de Nosso Senhor. E os estudiosos dizem que, na verdade, os evangelhos todos, eles começaram a ser escritos pela paixão de Nosso Senhor. Então, os evangelhos, dizem alguns autores, que são um relato da paixão precedido por uma longa introdução, que é a vida de Jesus. Mas o acento mais forte é na morte de Nosso Senhor. Então, Jesus pega aquilo que há de mais sem sentido. Deus toma aquilo que há de mais sem sentido, que é a morte, e permite que Jesus passe por esse contrassenso, por esse sem sentido absoluto que é a morte, e salva Jesus na morte. E enche de sentido a morte, para nos dar a certeza de que também, quando nós experimentamos a nossa própria morte, ou a morte de alguém que amamos, Deus nos salva na morte. Por isso a morte não tem a palavra final. E aí então São Paulo, ele vai até como que ridicularizar a morte, dizendo, né? Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte? A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, para nós, somos seres humanos, muitas vezes nós nos questionamos a respeito da morte. Nós nos questionamos a respeito da nossa morte. Nós nos questionamos a respeito da morte de Jesus. Como também, para os próprios da época de Jesus, também olharam para a morte de Jesus e cada um interpretou de uma maneira. Então, o teólogo que eu já citei, o Dirvel, ele diz o seguinte: para os discípulos, a princípio, essa morte não tinha nenhum sentido. A esperança deles despejou-se de repente no vazio. Para Pilatos e os carrascos, tratava-se da morte de um rebelde. Para os sumos sacerdotes, a morte de um blasfemo. E aí o Dirvel diz ainda: desde as origens, a morte pesa como maldição sobre a humanidade. No dia em que fizeres aquilo, morrerás.
No entanto, morrer voltado para o Pai é também a graça suprema que Jesus concede a Jesus, seu Filho amado. Ora, é sobre esta graça suprema, é sobre o Filho em sua morte glorificante, que a humanidade está alicerçada. Por isso que a cruz vai ser sempre o sinal permanente da aliança, do amor, da entrega de Jesus, e a cruz estará sempre presente na história da humanidade. Então, o Dirvel conclui: por uma parte, a morte é a maior infelicidade do ser humano, mas em Jesus é a graça filial suprema. E aí, então, o Dirvel também diz: o ser humano é posto em pé em Jesus Cristo, que é constituído Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. De agora em diante, o mundo está libertado da escravidão do medo da morte. Porque Jesus é salvo na morte e ressuscita, nós, então, somos libertos da escravidão do medo da morte. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a fazer a experiência desse amor que nos salva na morte. Desse amor que nos salva, apesar de toda a tristeza, apesar de toda a dor. Jesus morre e enche a nossa vida de sentido. Jesus morre e enche a nossa vida de beleza. A beleza salvará o mundo. E não há, nem pode haver, nada mais belo que o Cristo. Não há, nem pode haver, nada mais belo nesse mundo do que a morte de Cristo, por amor a nós, porque na morte ele foi salvo e garante a todos nós também a salvação. Deus te abençoe.